abençoados com todas as bênçãos, graça e paz, daquele que morreu, ressuscitou, com certeza ele morreu, com certeza ele ressuscitou, mas hoje vive no nosso espírito, hoje vive aqui na nossa mente, é um só espírito comigo, com você, tá bom? Recebo que tudo já está bem na sua vida, porque ele mesmo é espírito. O Evangelho diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ele é um espírito com todos os seus filhos. Seja bem-vindo, e mais uma vez, mais uma reunião nossa aqui, através dessa plataforma digital, não é isso? Muito obrigado aí a você que está aí nos assistindo de todas as partes. Devido a essa tecnologia maravilhosa, alcançamos aí o mundo, uma coisa espetacular, maravilhosa. Muito obrigado pela sua audiência, você que já está aí ao vivo e você também que vai nos assistir por essa gravação, porque temos esse benefício, não é isso? Se não assistir agora, podemos assistir um pouco mais tarde, mas recebo que você que já está aí ao vivo, se você ainda não me conhece, gostaria de me apresentar a você. Meu nome é Neilton Cardoso, Neilton Cardoso, e falo aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, abençoada por Deus, uma cidade bonita por natureza, já dizia aí um compositor, não é isso? E não tinha revelação, mas tinha razão, porque nossa cidade, ela é abençoada. Por que ela é abençoada? Porque nós estamos aqui abençoados. Você está aí, aonde você está, é abençoada por causa da sua presença. Falamos aqui do Evangelho da incircuncisão. O nosso assunto aqui não é outro, não é futebol, não é política, apesar que nós entendemos e gostamos desses assuntos, mas o nosso assunto aqui é o Evangelho da incircuncisão, evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. E vamos falar hoje aqui a respeito de o templo de Deus, onde ele habita. É isso? Onde habita o próprio Deus, que é Espírito. Mas antes eu gostaria de pedir a você que compartilhe aí a mensagem, por favor, nos ajude aí nesse trabalho, para que a palavra corra e seja glorificada, que outras pessoas também possam ouvir, e Deus aqui na mente, como fez comigo, como fez com você, faça essas pessoas entenderem a verdade, como Jesus falou, não é isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é necessário que ela conheça, é necessário que ela ouça, e Deus mesmo que tira o véu, como diz o apóstolo Paulo, é Cristo que tira o véu. Você entende, você compreende hoje, porque Deus tirou o véu que estava no seu entendimento. E hoje você entende a sua posição em Cristo Jesus. Também gostaria de pedir a você, se ainda não é inscrito lá no nosso canal do YouTube, que por favor se inscreva lá também, pela mesma razão e pelo mesmo motivo, para que a palavra corra e seja glorificada. Não vai te custar nada, não precisa pagar nada, é só você ir lá e acessar. Nós vamos colocar daqui a pouquinho o nosso endereço, se você ainda não sabe, nós vamos colocar daqui a pouco. Vamos colocar essa mensagem também lá no nosso canal do YouTube. Temos recebido aqui bastante correios, olha, muito obrigado pelo carinho, muitos correios, alguns não muito carinhosos, mas a maioria falando que estão recebendo bem a palavra, que estão entendendo, e isso nos gratifica muito, não é isso? A palavra está correndo e sendo glorificada. E vamos aqui repetir, quando nós aqui falamos palavra, quando estamos aqui falando da palavra, falamos das 14 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, foram reveladas por Deus ao apóstolo Paulo. É isso que é a palavra de Deus hoje para nós, nós que nascemos depois da cruz de Cristo. Então vamos aqui à palavra, vamos começar aqui, vamos tratar. Romanos capítulo 10, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua companhia. Participe aí conosco, comente aí na mensagem aí o que você está achando, dê a sua opinião, para que outras pessoas também vejam, entendam assim como você entende. Romanos capítulo 10, verso 4, o templo de Deus, onde Deus habita, não é isso? Porque o templo de Deus é aonde ele habita, a casa dele, não é isso? Romanos capítulo 10, verso 4, diz assim, diz,
o fim da lei, olha, peraí, quando nós falamos lei, nós estamos falando da lei de Moisés, porque pessoas novas que chegam, quando nós falamos que Cristo é o fim da lei, algumas pessoas podem até pensar que é a lei do nosso país, né, da nossa Constituição, do nosso presidente. Não, essa está valendo ainda. Agora, quando nós falamos o fim da lei, estamos falando da lei de Moisés, que é Cristo, ou foi Cristo, lá na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele deu fim à lei de Moisés. É isso que Paulo escreveu aqui a Roma, no capítulo 10, no verso 4. O fim da lei é Cristo, para justiça, para justificar, para reconciliar todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E quem são esses? São os filhos que foram predestinados por Deus no Espírito desde antes da fundação do mundo. Que Deus escolheu você. Aquele lá ele não quis, então é ele que escolheu. Mas os filhos que foram escolhidos por ele no Espírito antes da fundação do mundo, esses foram justificados por Cristo com o final da lei ali na cruz. E olha, abençoados, entender esse verso, Romanos capítulo 10, verso 4, muda a nossa forma de pensar, muda o nosso raciocínio quanto o antes e o depois da cruz. Te faz entender onde está o templo de Deus antes da cruz e aonde mora Deus, onde habita Deus depois que ele acabou com a lei. Olha, a lei de Moisés, entenda bem sobre a lei de Moisés, que é muito importante. A lei de Moisés era, foi a maneira que Deus usava para se relacionar com o povo, lá com os judeus. A maneira que Deus tinha de tratar com o povo, quando Deus queria se comunicar, falar alguma coisa com o povo, era através da lei de Moisés. Não existia outra maneira. Não tinha outro jeito de Deus se comunicar com o povo, a não ser com a lei de Moisés. Isso antes da cruz, que eram 613 ordenanças, 613 maneiras de Deus tratar lá com o povo. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que antes da cruz, o Espírito de Deus, ou seja, Deus mesmo, não habitava em ninguém. Não, o Espírito de Deus não estava dentro de ninguém. Se você lê aí os livros dos profetas, e muitas das vezes eles falam assim, e veio o Espírito do Senhor ao profeta tal. Por quê? Por que vinha? Porque ele não habitava. Ele vinha, Deus falava, tratava do assunto que queria e ia embora. Porque não habitava em ninguém. Agora, depois da cruz, veja bem, depois da cruz, depois que Cristo morre e ressuscita, Deus não trata com ninguém com as ordenanças da lei. Por quê? Porque o fim da lei foi Cristo. Cristo acabou com a lei. Se ele terminou com aquele contrato, que era um contrato que ele tinha com o povo, como é que agora ele vai tratar com alguém nesse respeito? Lá na carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 5, no verso 19, o apóstolo Paulo diz que Deus, o próprio Deus que é Espírito, estava ali em Cristo, ali na cruz, quando Cristo estava ali morrendo, não considerando os pecados de ninguém. Quando Cristo estava ali morrendo, o próprio Deus estava ali, não considerando mais pecado de ninguém. E entenda bem que pecado, segundo a Bíblia, segundo os judeus, segundo João, o próprio João escreveu na primeira carta, no capítulo 3, no verso 4, que pecado era transgredir a lei de Moisés. Então, se ele acabou com a lei, se não tem mais lei, não tem mais transgressão. Se não tem transgressão, também não tem pecado. O próprio Deus ali acabou com essa forma de comunicação dele com o povo. Acabou. O fim da lei foi Cristo ali na cruz. Mas isso, abençoados, veja bem, isso é bem interessante entender isso aqui também. Isso aconteceu, o fim da lei, no aspecto espiritual. Quando Cristo morreu ali na cruz, isso foi um aspecto espiritual, na mente de Cristo. Na mente de Cristo não havia mais lei. Se alguém se reportasse a Deus e quisesse tratar com eles sobre a lei, não tinha assunto, porque ele mesmo acabou com a lei. Agora, veja bem, no aspecto físico, no aspecto visível, ou seja, na prática da lei, o povo lá, depois da morte de Cristo, continuou a praticar a lei. Continuaram lá com os sacrifícios, continuaram lá com as ofertas,
tudo da mesma maneira. Mesmo depois da morte de Cristo, mesmo depois que Cristo morreu, mesmo depois que Cristo ressuscitou, eles continuaram praticando as mesmas coisas, faziam as ofertas, matavam lá os animais, quando alguém fazia alguma coisa errada, procurava lá um local determinado, mesmo Deus, veja bem, mesmo Deus não imputando transgressão a ninguém, como nós lemos aqui em 2 Coríntios 5,19. Se fizesse lá o sacrifício ou não fizesse, para Deus dava no mesmo, porque ele já não considerava mais a lei de Moisés. Olha, veja bem como é que era isso. Havia um templo lá em Jerusalém, e onde estavam os sacerdotes da lei, aqueles que tomavam conta, que cuidavam de ordenar como funcionava lá tudo em relação à lei de Moisés, como que a pessoa tinha que oferecer o sacrifício, dependendo lá da transgressão, o que ele teria que fazer, e tudo era ordenado pelos sacerdotes da lei de Moisés, que eram os levitas. A tribo de Levi que tinha esse papel. Olha só, vamos ler aqui, eu até marquei aqui, vamos lá aqui em Números, isso aqui é bem importante, Número no capítulo 18, por favor, você anote aí, veja na sua Bíblia para você ver o que nós estamos falando, está aqui na Bíblia, aqui, ó. Números 18, verso 6, diz assim: E eu, Deus, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, olha só, os levitas, eram as pessoas da tribo lá de Levi, do meio dos filhos de Israel, uma das tribos de Israel. A vós são dados em dádiva pelo Senhor, uma dádiva do Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Então, esse trabalho foi dado aos levitas de cuidar. Mas quando o Cristo morreu ali na cruz, esse trabalho cessou, porque foi o fim da lei. Mas mesmo o Cristo morrendo, a lei continuou no templo, porque o templo ainda estava de pé. Então, veja bem, se o templo estava de pé, foi necessário se cumprir o que Jesus falou lá em Mateus 24. Vamos lá ver em Mateus 24 o que foi que Jesus falou a respeito desse templo, porque ele morreu na cruz, acabou com a lei, mas os homens continuaram ali com a prática da lei sem necessidade. Então, em Mateus 24, verso 1 e 2, quando ele ainda estava vivo, ele fez uma promessa, ou melhor, fez um anúncio a respeito desse templo, verso 1 e verso 2. Olha o que ele diz, Mateus 24. E quando Jesus de Nazaré, ia saindo do templo, desse famoso templo, onde estavam lá os levitas, aproximaram-se dele os seus discípulos, aqueles que andavam com ele, para lhe mostrarem a estrutura do templo, porque era alguma coisa assim magnífica, era uma construção daquele tempo extraordinária, alguma coisa pouco vista, acho que nem existia nada nem parecido. Então Jesus respondeu no verso 2, Jesus, porém, lhes disse: não está vendo tudo isso aí que está me mostrando? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo foi derrubado. O templo foi derrubado. Se você procurar ver a história aí, você vai ver que essa promessa de Jesus, que quando Jesus falou que aquele templo iria cair, já aconteceu. E foi naquela geração. Porque nesse mesmo capítulo, no verso 34, ele disse que não passaria esta geração, a geração dele, sem que todas essas coisas acontecessem, sem que o templo caísse. E eu penso que a geração de Jesus já passou. E como é que foi isso? Se você pesquisar aí na história, você vai ver que um general chamado Tito, com o exército romano, invadiu Jerusalém, cercaram a cidade e acabaram com tudo, destruindo o templo, e isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Isso está na história. Por isso que nós falamos, abençoados, estude, pesquise, anote o que você está ouvindo. Simplesmente não dê ouvido a ninguém. Não, porque foi fulano que falou. Não, pesquise, veja a história, compare a Bíblia, o Evangelho. É porque o apóstolo Paulo disse que há muitos faladores de vãos, pessoas que falam coisas diferentes da verdade, e você pode ser enganado. E você não está aqui para ser enganado. Você é um filho de Deus.
feito, criado na verdade, merece a verdade. Então, abençoados, depois que houve essa invasão, depois que esse templo caiu, agora sim, agora o fim da lei, o fim do pacto, aconteceu. Na cruz, nós já sabemos, foi no aspecto espiritual, quando Deus ali, Cristo morreu, na mente de Deus, acabou, na consideração de Deus, não havia mais lei. E agora, na derrubada do templo, aconteceu no aspecto visível, na prática. Ninguém mais poderia praticar a lei, porque o local que foi destinado por Deus para se praticar a lei de Moisés, o próprio Deus tratou de derrubar. Acabou com a lei de Moisés ali no aspecto espiritual e no aspecto físico. Não existe mais lei. Depois do ano 70, foi o fim do pacto da lei. Então, abençoados, olha, pense bem, uma coisa bem séria. A derrubada do templo lá de Jerusalém não somente deu fim a uma construção, lá, aquela que os discípulos mostraram para Jesus, admirados, né? Olha, veja, Senhor, que coisa magnífica. Não, abençoado, não foi somente isso, não. A derrubada do templo de Jerusalém acabou com o sistema judaico da lei de Moisés. Acabou, não existe mais esse sistema judaico chamado Lei de Moisés desde o ano 70. Vamos ler aqui, 2 versos aqui da carta escrita aos Hebreus. Eu penso, né, nós queremos aqui que tenha sido escrita por Paulo, né, o apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 7, no verso 11, diz assim, por favor, me acompanhe aí, por favor. De sorte, de maneira, olha o que ele fala a respeito daquela lei. De sorte, de maneira que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, lá pelo o que acontecia lá naquele templo, porque sob ele o povo recebeu a lei, sob o povo levítico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse chamado segundo a ordem de Arão. E no verso 12, por quê? Olha bem o verso 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Tudo, olha só, tudo, preste bem atenção aí, abençoa, por favor, tudo que foi ordenado aos levitas, lá naquele templo, teve fim com a derrubada do templo. Acabou. Não, tudo acabou ali no ano 70. E foi tudo, não sobrou nada. Tudo que era referente à lei, os 613 mandamentos, teve que ter fim. O templo, onde era a morada de Deus, onde que Deus, a palavra dele estava ali, tudo relacionado à lei, era ali naquele templo, acabou. Tudo. Olha, deixa aqui te dar um exemplo, que é bem importante, né? Isso que é muito usado hoje. Deixa aqui te dar um exemplo, que também acabou, mas a religião está seguindo. Olha, Malaquias capítulo 3, verso 10, você já sabe do que se trata, diz assim, Malaquias 3:10, diz assim, trazei, olha, para trazer, porque todos os dízimos, para onde? A casa do tesouro, porque a lei de Moisés, Deus estava ali na casa do tesouro, por isso que ele disse, trazei todos os dízimos para a casa do tesouro. Agora uma pergunta, para aqui, uma pergunta, depois você lê o resto. Pergunta, para quem ou com quem o profeta Malaquias estava falando? Porque ele disse aqui bem claro, Deus falando pelo profeta Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E uma outra pergunta, aonde estava a casa do tesouro para que o povo teria que trazer os dízimos e as ofertas? Malaquias capítulo 1, verso 1, deixa bem claro essa situação. Peso da palavra do Senhor, de Deus mesmo, contra quem? Contra quem? Contra a igreja de Cristo hoje? Não, contra Israel, aqueles que ainda estavam debaixo da lei. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. O Espírito de Deus, naquela época, isso aqui foi antes da derrubada do templo, o Espírito de Deus veio até Malaquias e falou, Malaquias, escreve essa sentença contra o povo de Israel. E veio escrevendo capítulo 1, capítulo 2. Quando chegou no capítulo 3, ele disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas foi para quem?
contra Israel, para o povo de Israel. A ordem, abençoados, veja bem, a ordem de entregar dízimos foi dada por Deus ao povo de Israel, na casa do tesouro. E veja bem, a casa do tesouro foi derrubada no ano 70 com o fim do pacto. Acabou. Então, aonde é que o povo agora vai entregar dízimos? Em lugar nenhum, porque a ordem dada por Deus foi a Israel para entregar dízimos na casa do tesouro. Entenda isso, abençoado. Entenda, por favor. A casa do tesouro foi derrubada. E você não é judeu para entregar dízimo a um homem que nem levita é. Porque a ordem era entregar o dízimo na casa do tesouro lá aos levitas. Olha, vamos ver aqui aonde que Deus deu essa ordem. Volte aqui a Números, no capítulo 18, mas agora no verso 24. Porque tem muita gente aí recebendo o dízimo com o templo derrubado e nem levita é. Não sei que autoridade uma pessoa tem para receber dízimo de alguém fora desse contexto aqui, ó. Números 18, verso 24. Diz assim, olha só. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tendo dado por herança aos levitas. Somente os levitas poderiam receber dízimos. Outra tribo não poderia receber. Somente os levitas. Porquanto eu lhe disse, do meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Eles não receberam mais nada, somente tratar das coisas de Deus lá do templo e iriam receber dízimos. Somente ele, outra tribo não poderia receber. Olha, o Evangelho confirma essas palavras aqui aos Hebreus. Vamos ler aqui, ó, Hebreus, capítulo 7, no verso 5, que diz assim, ó, e dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem dada por quem? Pelo próprio Deus, segundo a lei que acabou na cruz, que acabou lá derrubada do templo, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que não tenham saído dos lombos de Abraão. Teria que ser entregue lá ao sacerdote. Teria que ser sacerdote da tribo de Levi para receber o dízimo. Uma ordem segundo a lei, que em Romanos capítulo 10, verso 4, diz que acabou. Não existe, veja bem, não existe dízimos depois da lei. Acabou, não tem. Porque o templo caiu, aonde que Deus determinou que fosse recebido os dízimos, acabou, não existe mais. E mais uma coisa muito séria que eu vou te falar agora, que eu recebo que você entenda. Esse lugar que você chama de igreja, que templo de Deus, a casa do Senhor, que tem um CNPJ registrado aí na prefeitura, não é casa do tesouro. Não é. Por quê? Porque Deus não habita em paredes feitas por homens. Não existe esse tal lugar. Deus não habita. Lá, naquele templo, Deus estava ali porque a lei dele estava ali. Foi uma ordem dada por ele. Mas quando acabou aquilo ali, acabou essa moradia de Deus. Olha, Atos capítulo 17, verso 24, olha o que diz aqui, 17 e 24. O Deus que fez o mundo, sabe de quem nós estamos falando, não é isso? E tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, aí vem a bomba aqui, escrito aqui, ó. Não, isso aqui depois que Cristo morreu, diz, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele acabou com a lei, aquele sacerdócio ali, acabou. Ele não está mais ali em templo nenhum. E olha, abençoado, pare e pense, por favor, vamos aqui pensar. Vamos pensar, você foi feito para pensar. Se Deus quisesse ser adorado em templos feitos por homens, não teria derrubado o templo de Jerusalém. Olha, por que ele derrubou o templo? Porque ele não quis, nunca foi da intenção, da mente de Deus, habitar em lugares de parede, de concreto, construções humanas, de maneira nenhuma. E mais, o pacto de se adorar a Deus nos templos, nesses lugares físicos, acabou no ano 70, quando ele mesmo providenciou a derrubada daquele templo, aonde estava a lei dele ali
presa ali. Ele acabou com aquilo tudo ali. Acabou, não existe mais. Olha, o próprio Jesus de Nazaré, quando ele ainda estava aqui andando, ele falou muito a respeito dessa derrubada. Aqui em João, no livro histórico de João, queria convidar aqui os abençoados, vamos ler. O próprio Jesus falou a esse respeito. Um texto aqui bem conhecido, João capítulo 4. Vamos ler aqui alguns versos, começando aqui do verso 19, como que Jesus falou do fim desse pacto, do fim de se adorar a Deus. O próprio Cristo, ele falou, diz assim, ó, 4 do verso 19 até o 24, diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. A mulher falando para Jesus, ela não sabia que ali estava o próprio Deus, não é isso? Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? E era, né? O templo estava de pé. O verso 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, ali onde ela pensava que era, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E o verso 22, vós adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus, que foi lá que Jesus morreu, não é isso? Verso 23, mas a hora vem, preste bem atenção nisso aqui, abençoados, a hora vem e agora é, presente, agora em que os verdadeiros adoradores, usando o vocabulário do pacto, Jesus não poderia falar de outra maneira, ele não poderia usar um outro idioma, teria que ser o vocabulário lá. Então ele disse, a hora vem, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, de que maneira? Em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. E o verso 24 diz, Deus é o quê? Espírito, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, olha, uma conversa aqui que Jesus teve, né, bem conhecida, né? Todos conhecem esse diálogo aqui, essa conversa tete a tete aí que Jesus teve com uma mulher samaritana, uma coisa que já não era muito comum, né? Um judeu conversar com a samaritana. O assunto qual era? Qual era o assunto aqui dessa conversa? Era onde e quem e como se poderia adorar a Deus, usando ali o vocabulário de acordo com o pacto que era adorar. E no verso 20, a mulher diz, olha, nós aqui, os samaritanos, nós que somos gentios, nós adoramos no monte. Vocês aí, os judeus, porque ela sabia que Jesus era judeu, adoram a Deus no templo lá em Jerusalém. E era assim que acontecia, abençoados, era dessa maneira. E no verso 21, então Jesus avisa que aquele modelo de adoração, aquele modelo de culto que era feito nos montes, era feito nos templos lá em Jerusalém, com as coisas visíveis, né? Porque no monte, na rua, na chuva, você sabe mais aonde, são coisas visíveis. E no verso 23, Jesus anuncia o fim do pacto de adoração. No verso 23, Jesus anuncia aqui o fim da lei, porque ele disse, mas a hora vem e é agora. Não é daqui a 2000 anos, é agora. A hora que somente o Pai sabia, naquela geração onde o templo de obras da lei seria destruído. Lá em Mateus 24, 36, ele disse que nem os anjos, nem o Filho, só o Pai, era naquela geração, porque no verso 34 que nós lemos, ele disse, não passará essa geração. Seria um dia, uma hora daquela geração, aonde acabaria com a adoração por obras. Isso iria acabar, e acabou na derrubada do templo ali. Seria de que maneira? Em espírito e em verdade. O próprio Jesus anunciou, olha, a hora é agora, porque era na geração dele ali, ele iria passar pela cruz, e no final daquela geração o templo seria destruído, a moradia de Deus não seria mais naquele templo, a lei de Deus não estaria mais naquele templo, estaria onde? Em espírito e em verdade. É isso que ele estava falando, ficou bem claro, mas com os olhos não iluminados, com o véu de Moisés, não se entende. Aquela mulher entendeu, porque ela estava ali diante do próprio Deus. Olha que honra, né? Que privilégio daquela mulher
ouvir do próprio Deus ali encarnado, ali, Jesus de Nazaré, que o Espírito de Deus estava ali falando com ela. Olha, já espera mais um pouquinho, por enquanto você vai indo aí no monte, se não der para ir no templo, não tem problema, onde você estiver, mas já vem aí, porque havia assim, uma tristeza, um constrangimento dos outros povos que não podiam adorar a Deus junto lá com os judeus, porque era alguma coisa em particular. Mas Jesus anunciou para ela, vem um tempo aí, e é agora que nós todos irão adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque abençoado, veja bem, adoração, quando nós falamos, olha, nós vamos adorar a Deus, A adoração necessita de obras, é necessário esforço físico, é necessário coisas desse tipo. O pacto da lei que era assim, para se adorar a Deus, tinha que pagar o preço, tinha que ir no templo, tinha que fazer uma série de coisas. Veja aqui que o apóstolo Paulo fala aqui na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 8. Olha o que ele diz a respeito do esforço físico. Porque o exercício corporal, as obras que a lei pedia, para pouco aproveita, mas a piedade, que é a graça no Espírito, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Diz o apóstolo Paulo que para pouco aproveita o esforço físico. Olha, jejum, ele está falando dessas coisas, desse esforço físico, segundo a lei, batismo nas águas, sacrifícios com o corpo, montes, vigílias, subir escadas. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, tem uma escada de 365 degraus. E é comum você ver abençoados subindo de joelho, porque eles dizem, não, nós estamos aqui para adorar a Deus, para agradecer a Deus por um bem recebido. E Jesus deixou ali bem claro, esse pacto de adoração acabou. Culto corporal, isso acabou. Deus não aceita mais isso não vale mais. Ele morreu na cruz, acabou com o pacto da lei, e que mais? Derrubou o templo, não tem mais. Os homens que ficam criando lugares, templos para adorar a Deus, acabou o templo e acabou o pacto de adoração. E como é que funciona agora? Efésios capítulo 1, o verso 3. Vamos ler aqui esse verso aqui maravilhoso. Efésios capítulo 1, verso 3. Veja bem que disse o apóstolo da graça, aquele que Deus levantou para nos mostrar a maneira correta, explicar o que Jesus de Nazaré falou. A religião ela não aceita isso. Paulo foi levantado, Deus o trouxe para explicar o que Jesus de Nazaré falou. Porque o próprio Jesus, uma certa vez, ele falou, quando vier o Espírito da verdade, porque eu não posso falar agora, por causa do pacto, mas quando vier o Espírito da verdade, esse Espírito vai explicar para vocês toda a verdade. E o que foi que Deus fez? Pegou Paulo, levou lá no paraíso, na mente, no corpo, não sei como é que foi, nem ele mesmo sabe, mas isso não importa. O que importa é que o próprio Deus explicou para Paulo toda a verdade. E ele explicou aqui, ele escreveu aqui na carta aos Efésios, como é que funciona agora o culto a Deus, de que maneira, não é isso? Porque Jesus falou lá para a mulher, mas ninguém entendeu. Ele aqui explica, Efésios capítulo 1, verso 3, ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, Deus mesmo, Deus, nos abençoou. Veja aí, por favor, abençoado, o tempo aqui do verbo, abençoou, já abençoou, não vai abençoar, nem está abençoando, nem continua abençoando. Deus já abençoou com todas, para que não haja dúvida. Não, Deus abençoou sim, mas faltou alguma coisa. Não faltou nada, porque ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aqui no seu espírito, ele já começa aqui já a mostrar qual é a forma de culto, é no espírito. Não é porque você tem muito carro, tem muito dinheiro, tem muito ouro, que você é rico. Não, abençoado, né? O contrário, às vezes tu não tem um centavo no bolso,
Mas eu digo, eu sou um abençoado, porque no Espírito é uma posição em Cristo Jesus. E a nossa posição no Espírito é essa, abençoado. E continua dizendo, nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo, não é em Jesus de Nazaré. E no verso 4, como também, da mesma maneira que nos abençoou, nos elegeu nele antes, olha quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o querer de sua vontade. Não foi eu, não foi você que quis, foi ele que quis. E no verso 6, aí o apóstolo Paulo deixa tudo bem claro no verso 6. Para louvor e glória. Louvor e glória, não é adoração. Não tem sacrifício. É louvor e glória no Espírito da sua graça. Não é da sua lei, é da sua graça. Pela qual, pela graça, não é isso? Nos fez agradáveis a si mesmo no Pai. Então você não precisa de fazer nenhuma obra, não precisa pagar nenhum preço para ser agradável a Deus, porque Deus já fez você agradável a Ele, quando morreu lá na cruz e quando acabou com aquele templo lá de obras. Você não precisa fazer obra nenhuma para ser agradável a Deus. No verso 6 ele deixa bem claro, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Criados para louvar a Deus, não para adorar, não para fazer sacrifícios, não para maltratar o corpo, não para fazer jejum e louvar abençoado. É você conhecer a sua posição em Cristo Jesus, saber que toda a honra, toda a glória é dele. Isso que é louvar a Deus, é entender, reconhecer o que ele fez por mim, o que ele fez por você, sem a minha participação. Deixa bem claro aqui, né? Segundo, versículo 5, segundo o beneplácito de sua vontade. Foi ele que quis você. Olha, isso me deixa tão feliz. Eu acredito que você também deve ficar feliz com isso, quando você entende que foi ele que quis. Não dependeu de mim, foi ele que quis, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso é mais do que razão para mim louvar a ele. Não tem, abençoado. Você não precisa pegar o seu dízimo, dar para ninguém. Você não precisa, ou pelo menos dar em forma de dízimo ou obrigação. Não existe mais isso. E obrigado a estar em um lugar para adorar a Deus. Você não foi chamado a adorar a Deus. Você foi chamado para o louvor da glória de Deus. Te abençoou com todas as bênçãos, te escolheu, te predestinou para o louvor de sua glória. O nosso culto, veja bem, o nosso culto é racional, é com a mente aqui, ó, com a mente, com o entendimento, entendendo a nossa posição em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo a Roma, no capítulo 12, olha só, olha o que ele diz aqui no capítulo 12, no verso 1 e no verso 2, ele fala assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ele estava rogando ali os irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que é esse culto? Qual é o vosso culto racional aqui, ó, com raciocínio, entendendo, conhecendo a sua posição em Cristo Jesus. E no verso 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você ficar nos sacrifícios, nas obras, você não vai entender qual é a vontade de Deus na sua vida. Mas quando você entende que o culto é racional, que ele é espírito, aí você vai entender. Olha, abençoado, deixa aqui te falar uma coisa séria. Nós não somos contra reuniões. Não, muito pelo contrário. Olha, veja aqui Hebreus 10, 25, vamos ler aqui, ó. Hebreus, porque muitas pessoas, não tem mais reunião, ninguém mais pode se reunir. Hebreus 10, 25, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando, ensinando, chamando a atenção uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? No dia que Deus mesmo iria acabar com aquela forma de culto. Aquele dia que Deus ia destruir aquele templo, e Deus, que é Espírito, acabaria com as obras. É isso que ele está falando. Nós já estamos depois desses dias aqui.
Já para nós não estamos esperando mais nada, porque tudo já foi consumado. As nossas reuniões são sem as adorações do templo de pedra. Nós podemos nos ajuntar sim, com certeza, estar junto dos nossos irmãos que entendem, que compreendem que nós fomos criados para o louvor, mas sem aquelas coisas, por exemplo, dízimos. Você não pode fazer uma reunião junto com teus irmãos, vamos aqui louvor ao nosso Pai, não, mas tem que ter dízimo, pronto, já botou sacrifício de obra de pedra, não serve. Jejum, faça um jejum, não. Envelopes, né, também não pode, abençoar. Corrente, batismo, coisas próprias da lei. Por que não pode essas coisas? Porque Cristo, o próprio Deus, acabou com isso. Você não foi chamado para essas coisas, mas estar junto dos seus irmãos, abençoado. Não existem pessoas melhores para estar perto do que aquelas que entendem a posição em Cristo Jesus. Como é bom estar junto dos nossos irmãos. Porque nós, na verdade, nós somos o templo de Deus. Aquela forma de culto, como Jesus falou, acabou. Ele hoje habita no nosso espírito. 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro: vós não sabeis que vós sois o templo de Deus e que Deus habita em vós, não habita mais em pedra? Deus não habita mais naquele templo acabou. Hoje, o próprio Deus que é Espírito, habita aqui no nosso espírito. Uma certa vez, o salmista, ele escreveu assim, Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque o templo estava de pé ainda nessa época, e ele ficou feliz, né, quando alguém chamou, vamos lá na casa do Senhor. Você não vai à casa do Senhor, você não pode ir na casa do Senhor, porque você é a casa do Senhor, você é o templo do Senhor, Deus, o próprio Deus habita em você. E aqui o nosso último verso, 1 Coríntios 6:17, veja aí, primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 6, no verso 17, ele fala assim, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Deus abençoado, Ele é Espírito, nós já lemos aqui, Deus é Espírito, e que habita no nosso Espírito, aqui na nossa mente. Você não precisa ir num certo lugar chamado de pedra, sei lá do que for, você pode estar em qualquer lugar, onde você estiver, Deus está. Hoje, depois de tudo consumado, depois lá do ano 70, somos o templo de Deus, onde Ele habita. Você quer saber onde Deus está? Aqui, dentro de você, no seu espírito. Foi para isso que Ele pagou o preço, foi para isso que Ele derrubou lá aquele templo lá doido lá. O templo de Deus, onde Ele habita, é aqui, no seu espírito, no meu espírito. Onde você está, Deus também está. Eu estou aqui, nesse momento, aqui nessa sala. Quando eu sair daqui, sabe o que vai acontecer? Deus também vai, porque Ele está aqui no meu espírito. Aonde você está, Deus está. Não tem dificuldade, abençoados. Essa história de templo, Deus habita no templo, lá é cá, vamos na casa do Senhor. A casa do Senhor é aqui, onde Ele habita. Abençoado, eu recebo que você tenha entendido que Deus já não habita mais nesses lugares, que o próprio Deus fez habitação na sua casa, e saiba que não é de aluguel, como diz a religião, né, que se você fizer alguma coisa errada, ele vai sair, vai embora. Não vai, porque ele pagou o preço para morar, para se fazer um só com o seu espírito, morreu naquela cruz e destruiu aquele templo maldito lá que foi construído lá por ordem de Deus mesmo, com um propósito, mas teve fim, graças a Deus, e hoje Ele habita no nosso espírito. Nós somos a casa de Deus hoje, depois da destruição daquele templo. Abençoados, recebo que você tenha entendido e peço mais uma vez a você que compartilhe aí a mensagem para que outras pessoas entendam que ela é o templo de Deus, que não precisa pagar preço nenhum, não precisa se esforçar para nada, porque Deus já habita, apenas precisa se comportar de acordo com o templo de Deus, que o Evangelho, as 14 cartas, nos dá essa educação. Abençoados com todas as bênçãos. Se inscreva também no nosso canal, por favor, para que essa palavra continue correndo como está. A palavra está correndo, não está de brincadeira, e abençoados estão sendo alcançados graças a esse trabalho.
Abençoados, até a próxima semana. Recebo que já estamos aí na melhor semana. Muito obrigado aí pela sua participação. Tenho visto aqui bastante abençoados. Muito obrigado pela sua participação. E recebo que tudo que você ouviu melhorou a sua forma de pensar e, por consequência, melhorou a sua forma de viver nesse reino aqui do nosso Pai. Abençoados com todas as bênçãos.